Quando a guerra ameaçava o Pacífico em 1940, a Segunda Guerra Mundial já avançava na Europa e, naquele verão, a Marinha dos Estados Unidos encomendou o primeiro porta-aviões classe Essex. Mas, com as coisas claramente saindo do controle rapidamente, além das 3 primeiras embarcações que haviam sido encomendadas em julho, outras 8 foram encomendadas em setembro, e o programa começou a se expandir além do estaleiro Newport News, até eventualmente incluir um total de 5 grandes estaleiros. No entanto, a encomenda de 4 dos 8 novos navios, incluindo o CV-14, foi para o estaleiro Newport News. Mas isso superou a capacidade do estaleiro de construir navios grandes ao mesmo tempo. E assim, embora tenha sido o 6º casco encomendado, o CV-14 teria que esperar até fevereiro de 1943 para ter sua construção iniciada. Imediatamente após a rampa em questão ser liberada pelo lançamento do USS Yorktown CV-10, o CV-14 se tornou o 12º da classe Essex a ter sua construção iniciada. Originalmente, ela se chamava Hancock, mas uma campanha de uma companhia de seguros com o mesmo nome levou a uma troca de nomes com o CV-19, que estava mais adiantado na construção, e assim o CV-14 se tornou Ticonderoga durante a construção. Seu nome seguiu a política um tanto confusa de nomenclatura dos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos na época, geralmente baseada em nomes da Guerra de Independência Americana. Embora a origem desses nomes fosse uma mistura entre figuras notáveis, navios notáveis e batalhas notáveis daquele período, esse sistema acabaria se tornando ainda mais confuso ao longo da construção. Mas, neste caso específico, isso significava que o navio carregava o nome da batalha ou captura do Forte Ticonderoga em 1775, que foi um dos primeiros confrontos na referida Guerra de Independência. Devido ao atraso no início da construção, o navio só foi lançado em fevereiro de 1944, embora tenha passado pouco mais de um ano nos estaleiros, o que já foi um feito bastante notável por si só. Ela entrou em serviço em maio do mesmo ano e trouxe uma pequena alteração ao projeto da classe Essex, com proa ligeiramente mais longa, permitindo instalar canhões antiaéreos na frente. Característica compartilhada por todos, menos um dos membros da classe. Após os testes apropriados e o período de adaptação da tripulação, Ticonderoga seguiu para o Pacífico, embarcando seu grupo aéreo e munição e chegando a Pearl Harbor em setembro, sendo enviada pela primeira vez para a linha de frente em novembro de 1944. Inicialmente, ela parecia ser um navio muito sortudo, pois ao longo de várias operações ajudou a abater diversas aeronaves japonesas, enquanto tanto kamikazes quanto aviões de ataque regulares caíam ao seu redor. Sobreviveu ao ver 3 irmãs gravemente atingidas por atacantes que avançaram e ao enfrentar o tufão Cobra, sofrendo poucos danos enquanto seu grupo aéreo causava grandes baixas ao inimigo. Mas sua sorte acabou em 21 de janeiro de 1945, quando um kamikaze surgiu em mergulho por entre as nuvens, atravessou seu convés de voo e explodiu no hangar. Outro kamikaze atingiu a embarcação perto da ilha e só o esforço dos artilheiros antiaéreos que seguiram atirando enquanto o navio queimava salvou o Ticonderoga de danos maiores, já que mais atacantes japoneses continuavam chegando. Felizmente, as equipes de controle de danos e o posicionamento do navio em relação ao vento pelo capitão conseguiram controlar os incêndios. Isso incluiu induzir uma inclinação controlada após corrigir a causada pelos danos. Isso permitiu que parte do combustível de aviação em chamas no hangar escorresse para o mar, levado pela água usada no combate ao incêndio. O navio seguiu para Puget Sound para reparos, passando por Ulysses Pearl Harbor, e foi liberado para a ação cerca de 3 meses depois, no fim de abril. Chegando de volta à linha de frente no final de maio, ela atacou diretamente as ilhas principais do Japão e enfrentou mais um tufão. Depois continuou com as missões de ataque e estaria presente na Baía de Tóquio para a rendição formal do Japão, após passar quase meio ano transportando homens de volta para casa. Ela então foi colocada na reserva em Bremerton por cerca de meio década, antes de ser enviada para a costa atlântica em 1952, para a modernização SCB-27C, que permitiu a operação de novas aeronaves a jato pesadas, um processo que duraria até o final de 1954. Ela ficou ativa nessa configuração específica por apenas alguns anos, pois no verão de 1956 foi novamente levada para modernização, desta vez para receber um convés de voo em ângulo sob o programa SCB-125. Esse trabalho foi concluído na primavera de 1957 e ela voltou para o Pacífico, embora tenha ficado inativa durante a Guerra da Coreia.
Ela esteve presente no início do envolvimento formal dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, com suas aeronaves respondendo ao incidente do Golfo de Tonkin. Depois disso, do meio até o final da década de 1960, ela passou alternando períodos de serviço enquanto a Guerra do Vietnã se intensificava, realizando 5 comissões de combate que duraram até 1969. Mais tarde, naquele ano, ela foi convertida novamente, agora em um porta-aviões anti-submarino. Isso não demorou muito e ela já estava de volta ao mar aberto no verão de 1970, ainda baseada no Pacífico, mas não operando mais ao largo do Vietnã devido à ausência de submarinos no quadro de forças do Vietnã do Norte. Entre treinamentos com várias marinhas aliadas, ela também foi o navio de recuperação das missões lunares Apollo 16 e 17 e do retorno dos astronautas da Estação Espacial Skylab 2. Um tanto desgastada nessa fase, ela seria desativada em 1973 e vendida como sucata em 1975, tendo adquirido 17 estrelas de batalha, 3 menções honrosas de unidade da Marinha e uma menção honrosa meritória de unidade ao longo de sua carreira. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões de navios para analisarmos, conte nos comentários. Comente no post fixado para perguntas do Dry Dock.